Você lembra que o Gabriel Bortoleto foi chamado de piloto categoria B pelo Helmut Marko, né? Mas o próprio Helmut Marko foi um dos responsáveis também pela troca do Liam Lawson pelo Yuki Tsunoda, e o Bortoleto resolveu se manifestar sobre esse assunto. Pois é, a gente, claro, vai contar isso para você nessa nossa edição número 72 do Volta Rápido, onde a gente vai falar de uma resposta meio atravessada do Hamilton também, para mostrar que ele tem fé total na Ferrari. O Lando Norris também rebateu comentários sobre a McLaren, e o Tsunoda vai estrear no Japão, mas já disse que não vai poder contar com uma certa ajuda aí, sabe? Muito prazer, sou Carlos Garcia. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais, sempre procurando por @site F1mania. Quem quiser também pode me encontrar no meu Instagram pessoal, tá aqui do lado, @CarlosGarciaFM. Agora sim, bora para as notícias de hoje. E depois de ser chamado de piloto categoria B pelo Helmut Marko, Gabriel Bortoleto foi direto ao comentar a decisão da Red Bull de tirar o Liam Lawson do segundo carro e promover o Yuki Tsunoda da equipe principal, isso já na terceira etapa da temporada, né? Durante a coletiva de imprensa em Suzuka, o brasileiro da Sauber demonstrou maturidade, demonstrou firmeza, mais uma vez afirmando que esse tipo de mudança é parte da realidade dura da Fórmula 1. E ele falou, olha, é um esporte duro, mas todo mundo já sabe disso, já aconteceu antes, é preciso performar, é preciso entregar. Sem rodeios, ele também deixou claro que prefere manter o foco na sua própria evolução, não quer se envolver com os bastidores das outras equipes, falou que não tá curioso, para ser sincero, que não é problema dele, que tá muito feliz com o que ele tem e com o apoio da equipe onde ele está. E ele reforçou, né, também, ele que está no seu ano de estreia na categoria, uma imagem que circulou nas redes sociais, né, porque isso também foi tema dessa coletiva, mostrando ele, né, o Bortoleto, conversando com o Helmut Marko no paddock do GP da China. Em entrevista à jornalista Juliane Serrazoli, ele revelou que foi só uma apresentação formal, cortês, já que eles nunca tinham conversado antes, e segundo ele, o Helmut Marko aproveitou também para explicar a declaração polêmica sobre ele ser piloto B, e que ele teria sido mal interpretado. Segundo o Bortoleto, tudo ficou resolvido, sem intenção, melhor assim, né? E agora, com os olhos voltados para a corrida em Suzuka, o Bortoleto segue esse ritmo de aprendizado, representando o Brasil no grid da Fórmula 1 e buscando mais um passo sólido rumo à sua adaptação na categoria, e com boas respostas, né? Enquanto isso, Lewis Hamilton não deixou dúvidas ao responder às especulações sobre uma suposta frustração com a Ferrari. Durante a coletiva dessa quinta-feira em Suzuka, ele classificou como bobagem completa os boatos de que ele estaria perdendo a fé na equipe italiana. Ele reafirmou seu compromisso total com o projeto. A gente sabe, a adaptação do Hamilton à Ferrari tem sido muito intensa, né? Ele chegou brilhando muito, post nas redes sociais bombando. Aí em Melbourne ele enfrentou condições climáticas e estratégias complicadas. Em Xangai ele brilhou na sprint, conquistou pole e vitória, mas ele acabou desclassificado na corrida principal por desgaste excessivo na prancha do assoalho. Mesmo assim, ele deixou claro que não tem espaço para desânimo não, e ele falou, olha, eu não senti frustração, pegamos os altos e baixos, seguimos juntos como equipe, tenho 100% de fé absoluta nessa equipe. Sobre a expectativa gerada com a chegada dele a Maranello, né, ele tratou de frear qualquer ideia de resultados imediatos, falou que não sabe se todo mundo estava esperando que ele ganhasse desde a primeira corrida, mas que essa nunca foi a expectativa dele e que ele sabia que seria um processo também. O Hamilton também contou que ele está usando esse início de temporada para entender a cultura da Ferrari, identificar pontos de melhoria e que ele passou os últimos 2 meses observando, fazendo anotações, criando planos para que todo mundo evoluísse. Pelas declarações, ele parece bastante comprometido, claro, com a missão Ferrari, olhando a longo prazo também, mas é fato que quando o piloto precisa dar muita explicação é porque nem tudo vai tão bem. Faz sentido para você? E o Lando Norris também não economizou nas palavras ao responder quem anda dizendo que a McLaren é imbatível em 2025, isso depois de 2 vitórias seguidas da equipe, uma dele na Austrália e outra do Piastri na China. Aí começaram as comparações com o domínio da Red Bull em 2023, mas o Norris tratou de cortar esse papo na raiz. Ele falou o seguinte, é apenas bobagem, tem gente que gosta de falar besteira, às vezes um brabo, né, o Norris, enfim.
Mas essas declarações surgiram como uma resposta a um comentário do George Russell sugerindo que a McLaren poderia até já focar no carro de 2026 e mesmo assim vencer os campeonatos desse ano. Para Norris, isso não passa de jogo psicológico e tentativa de criar ruído, e ele aproveitou para mandar um recado à imprensa. É o trabalho de vocês descobrir o que é verdade, não basta ouvir o que as pessoas têm a dizer e escrever, tem que investigar. Eu adoro quando as pessoas falam que a imprensa tem que fazer, mas enfim. O Norris também fez questão de colocar as coisas em perspectiva. Segundo ele, a McLaren vem de uma trajetória de recuperação nos últimos 18 meses e o hype em cima do carro atual seria mais reflexo desse progresso do que qualquer domínio absoluto. Ele lembrou até que a Red Bull no ano passado estava bem à frente do que todo mundo está agora e ele falou, nosso carro é bom, mas ainda tem muito chão pela frente. A mensagem do Norris é de que a McLaren está forte, sim, mas ainda longe de ser inalcançável. E a gente sabe que o que vale mesmo é o que se vê na pista, mas na pista até agora também só deu McLaren, né? Yuki Tsunoda está prestes a encarar um dos maiores desafios da sua carreira, que é a sua estreia pela equipe principal da Red Bull, justamente no seu GP de casa, em Suzuka. A responsabilidade é grande, ainda mais com o circuito pertencendo à Honda, que é parceira direta da equipe, patrocinadora do próprio Tsunoda, mas ele já deixou claro que vai encarar tudo com as próprias pernas e sem esperar nenhuma ajuda especial no companheiro Max Verstappen. O japonês assume o lugar do Liam Lawson, que disputou apenas as 2 primeiras corridas da temporada e teve dificuldades com a RB21. Perguntado se ele poderia dar dicas aí ao novo parceiro, o Verstappen foi direto. Ele falou o seguinte, ele tem que descobrir por conta própria. A minha experiência pode não ser igual a dele. Simples assim. O Verstappen, poucas ideias também, né? Mas enfim, o Tsunoda concorda com ele. E com bom humor ele até falou que mesmo se ele perguntasse alguma coisa pro Verstappen, ele provavelmente não contaria a verdade, por isso ele tá apostando nos dados, vídeos on-board, muito trabalho com os engenheiros da equipe para entender o carro. E segundo ele, os testes no simulador já mostraram algumas das dificuldades conhecidas do RB21, como instabilidade e baixa confiança no limite, mas que não seria nada que ele não conseguisse lidar. Com 5 temporadas de experiência na Fórmula 1, Tsunoda acredita que pode se adaptar ao carro e já começa o final de semana com uma boa direção a seguir. E a estreia oficial com o novo time acontece já nessa quinta-feira, hoje de noite, nos treinos livres de Suzuka, 11h30 da noite, não vai perder, tá? E a pressão por resultados começa agora, já como uma das principais atrações desse GP do Japão. E com Max Verstappen, poucas ideias total, não parece lá muito empolgado com essa troca não. Essas foram as principais notícias de hoje do nosso Volta Rápida e agora eu quero saber, como sempre, a sua opinião. Você acha que o Tsunoda vai segurar a bronca ao lado do Verstappen? E o Hamilton vai engrenar com a Ferrari? E o Bortoleto, hein? Será que passou a chateação dele com o Helmut Marko? Porque no começo ele parecia meio chateado, né? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, deixa seu like também, compartilha esse vídeo com a galera, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Para ficar por dentro de tudo da Fórmula 1, acessa aí f1mania.net, segue a gente nas redes sociais, @site F1Mania, valeu demais, tamo junto e até amanhã.